Vamos partir então para o estudo da primeira lei de Ohm. Ah, ao contrário do que você pode encontrar num livro do ensino médio, a primeira lei de Ohm foi deduzida a partir de uma formulação microscópica. Nós veremos as duas formas. Partindo dessa forma microscópica, eu quero dizer que eu estou relacionando a densidade de corrente com o campo elétrico. Uma vez dado o estímulo, que é o campo elétrico, as cargas irão responder com um movimento, que é representado pelo J, que é a densidade de corrente. E esta resposta será tão maior quanto maior for uma propriedade do material, que eu chamo de condutividade elétrica, representada por esta letra grega, o sigma. Então, o que a primeira lei de Ohm diz é que, dado um estímulo, que é o campo elétrico, a resposta, que é a corrente que surgirá no circuito, será tão maior quanto maior for a condutividade do material. A gente pode, antes de tratar desta formulação microscópica, entender a condutividade elétrica por meio de um modelo chamado modelo de Drude, que é um modelo cinético para condutividade. Então vamos lá. Então vamos pensar o seguinte, aqui eu tenho um condutor, um fio condutor. Essas bolinhas verdes representam os elétrons tentando se mover dentro dele, uma vez que foi estabelecida uma diferença de potencial e, consequentemente, é claro, um campo elétrico. Essas bolinhas vermelhas representam os núcleos dos átomos. Então, o que nós podemos ver é que, quando estabelecida essa diferença de potencial, os elétrons então tenderão a seguir este caminho, mas há obstáculos. Então ele vai colidir constantemente com os núcleos da rede cristalina do metal. Eu vou tentar representar este movimento da seguinte forma. Vou fazer um zoom aqui e nós vamos ver aqui. Isso aqui seria uma foto tirada de mais perto desse movimento. Então esta linha vermelha aqui representa a trajetória do elétron. E estes caroços azuis são justamente os núcleos dos átomos. Então, qual a equação que eu poderia dizer aqui, que representa este movimento? De maneira bem simples, eu posso escrever a equação de movimento deste elétron como se fosse um movimento retilíneo uniformemente variado. Bem simples, né? Eu vou colocar aqui esta equação, né? Dizer assim, que esta velocidade de arrasto, como assim eu passei a chamar, vai ser a velocidade inicial de arrasto, mas a aceleração vezes o tempo. Essa aqui é uma equação para um movimento retilíneo uniformemente variado. Só que é claro que este movimento total, aqui essa trajetória é composta por vários movimentos retilíneos. Então eu irei pegar somente esse trecho aqui, o trecho no instante desta colisão, e depois até a segunda colisão. Este trecho retilíneo. Então este modelo fica muito bom. Então se a gente pensar que logo após essa primeira colisão, o elétron vai parar, né? Ele vai ser freado, até começar a ser acelerado novamente pelo campo elétrico, eu vou dizer que esta velocidade inicial pode ser zero nesse trecho, e eu chamarei o tempo que ele leva entre esta primeira colisão e esta segunda colisão, eu vou chamar de tau. Essa letra grega aqui, eu vou dizer que o tempo entre duas colisões, é tal. Essa letra grega aqui. Também conhecido como o tempo de relaxação. Ora, substituindo isso na nossa expressão, então terei que a velocidade de arrasto do elétron vai ser simplesmente a aceleração vezes o tempo tal. Agora eu preciso saber quem é essa aceleração. Para descobrir a aceleração de uma partícula,
basta utilizar a segunda lei de Newton. Eu sei que, pela segunda lei de Newton, a força resultante, né, vou pegar aqui, ó, pela segunda lei de Newton, eu sei que a força resultante é a massa vezes a aceleração. É a massa vezes a aceleração. Mas, por outro lado, eu sei que a força aqui é a força elétrica que está agindo. E ela é o produto da carga elétrica do elétron vezes o campo elétrico que está agindo sobre ele. Logo, eu posso substituir essas duas informações nesta equação da velocidade. Eu vou obter o seguinte, ó, a velocidade de arrasto vai ser a aceleração, que é a força sobre a massa vezes o tempo tal. Mas a força é, vou colocar já aqui embaixo, é campo vezes carga. Então eu teria aqui que VA vai ser Ezinho, Ezão sobre M vezes tal. Agora, como eu faço para relacionar isso aqui com a densidade de corrente? Ora, por outro lado, nós vimos logo na página anterior que a densidade de corrente tem módulo Enão, Ezinho, vezes a velocidade de arrasto. Ora, então eu posso eliminar aqui nesta equação o VA em favor de J. E o que eu vou obter é o seguinte, ó. VA vai ser J sobre NE, que é igual a Ezinho, Ezão, Eminho, tal. Isolando isso aqui, eu vou ver então que o meu J é simplesmente NE quadrado vezes o tal sobre a massa M vezes o campo elétrico E, claro. Então, esta é a relação entre a densidade de corrente e o campo elétrico. Né? Mas observando a primeira lei de Ohm, aqui, ó, pela primeira lei de Ohm, eu vejo que o J é a condutividade vezes o campo elétrico. Então, comparando essas duas expressões, eu vejo que o que multiplica aqui o campo elétrico, isso aqui é o meu sigma, que é a condutividade elétrica. Então, a condutividade elétrica é N E ao quadrado tal sobre a massa do elétron. Então, o primeiro fato a ser notado nessa expressão é a relação de proporcionalidade entre o tempo entre duas colisões e a condutividade. Olha só, se a gente olha para essa figura aqui, ó, se a gente percebe, se o tempo entre duas colisões for maior, quer dizer que vai demorar mais tempo para depois dessa colisão ele colidir de novo. Isso significa que, demorando mais tempo entre duas colisões, o elétron estará se movendo mais antes de colidir. O que favorece, então, a condutividade. Nessa tabela, nós temos aqui a condutividade típica de alguns materiais.
você pode notar que para os condutores, enquanto aqui a prata, que é o melhor condutor, é na ordem de 10 a sétima, a borracha, que é um bom isolante, é 10 a menos 15. Tá? É uma diferença enorme de condutividade entre os condutores e os isolantes. E bem aqui no meio da tabela, alguns valores para os semicondutores. Bem, agora eu posso fazer a análise da primeira lei de Ohm na forma microscópica. Então, agora que eu conheço bem o que seria essa condutividade, a relação que ela tem com o campo elétrico e a condutividade, eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou perceber aqui que, pela primeira lei de Ohm, J é igual a sigma, que é a condutividade, vezes o campo elétrico E. Onde sempre eu insisto que você pense que E é um estímulo, J é uma resposta. E esta resposta é tão melhor quanto maior for o sigma. Agora vamos ver, esse campo elétrico surgiu a partir da imposição de uma diferença de potencial entre as extremidades desse condutor. Então, se aqui ele tinha uma diferença de potencial V mais e aqui V menos, eu sei que V, que é a diferença de potencial, é V mais menos V menos. A pergunta é qual é a relação entre o campo e a diferença de potencial? Ora, se eu considerar que este campo aqui é uniforme, nós sabemos que se a distância entre os polos aqui é L, este V, que é a diferença de potencial, é o produto do campo elétrico com o comprimento L. Como vimos, por exemplo, no caso da diferença de potencial entre as placas de um capacitor, placas paralelas. Então eu posso substituir isso nesta equação e o que nós teremos aqui é que J é igual a sigma V sobre L. Por outro lado, eu tenho que J é a corrente sobre a área da seção transversal. Então, estou voltando o caminho aqui. Então, a corrente, né? Vou botar aqui, né? O J é I sobre a área. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Então, vamos ficar aqui que I sobre a área é igual a sigma V sobre L. Reorganizando esses termos, eu vou dizer que a DDP, então, será L sobre sigma sobre A vezes a corrente elétrica. Repare bem nessa expressão. O que eu acabei de obter aqui é uma relação de proporcionalidade entre a DDP aplicada no nosso condutor e a corrente que surgiu. Ligando essas duas grandezas, V e I, nós temos uma constante de proporcionalidade que depende das dimensões das características geométricas deste condutor. Esta grandeza aqui, que é uma constante de proporcionalidade entre V e I, eu vou chamar de resistência elétrica. Finalmente, eu posso escrever a lei de Ohm na chamada agora forma macroscópica, que nós vamos comentar mais tarde, como V igual a R vezes I. Já vou enfatizar e tomando muito cuidado que, na verdade, não é muito correto, tá, chamar isso aqui da primeira lei de Ohm. Nós vamos analisar com mais cuidado à frente.
mas ela parte deste princípio. Enfim, nós podemos caracterizar esta nova grandeza que apareceu aí, né, como resistência elétrica. Vou colocá-la aqui menor, né? E esta resistência elétrica, então, vai ser uma propriedade, tá, macroscópica dos materiais, né, no qual confere a esses materiais a capacidade de resistir à passagem de corrente. Então, nós vamos ver uma análise um pouco mais aprofundada daqui a pouco, mas você pode ver que isso tem a ver com propriedades geométricas, assim como a capacitância vista logo no capítulo passado. Espero que vocês tenham entendido. Agora há pouco, nós definimos a condutividade elétrica de um material. E aí, ao trabalharmos com a forma microscópica da primeira lei de Ohm, apareceu uma propriedade que depende de características geométricas que chamamos de resistência elétrica. Então, é conveniente associar esta resistência elétrica não exatamente à condutividade, mas a uma outra propriedade que nós vamos definir como sendo o inverso da condutividade, que é a resistividade elétrica. Então, eu vou definir a resistividade elétrica como sendo ρ, tá? Representado por essa letra grega ρ, que é o inverso da condutividade elétrica. Então, o que eu terei aqui é o seguinte, ó. Eu terei que ρ é igual a M sobre N e quadrado tal, que é o tempo médio entre duas colisões, esse tal, se você se lembra. E olhando para isso, então, o que a gente pode ver? Você nota que, ao contrário da condutividade, se agora esse tempo médio entre duas colisões aumentar, quer dizer que a minha resistividade vai diminuir. Quer dizer que eu vou ter menos colisões, quer dizer que eu vou ter uma menor resistividade. Então eu posso definir aqui a minha resistividade elétrica como sendo uma propriedade microscópica dos materiais, certo? Ao contrário da resistência, que é uma propriedade macroscópica. Tá? E ela vai então dar para nós o quanto que o material ele é propício à passagem de corrente elétrica. Certo? Quanto maior esta resistividade, menos propício esse material será para que haja a condutividade elétrica. Ou melhor dizendo, a condução elétrica. Né? E, obviamente, ela vai depender da estrutura do material. Perceba bem, e essa estrutura do material não é o único fato a ser observado. A gente sabe que os átomos estão em constante movimentação. Caso haja um aumento da temperatura, esses átomos vão vibrar mais e mais em torno do seu ponto de equilíbrio, fazendo assim com que essas colisões também aumentem. Então, é claro que a resistividade elétrica ela também vai depender da temperatura. Para uma boa faixa de temperaturas, eu posso dizer com uma boa aproximação que a resistividade depende aí com a primeira potência da temperatura. Ou seja, eu posso dizer que o nosso ρ de T ele vai ser um ρ0 mais... Não, vou colocar aqui, né? Vou colocar em evidência. Aqui multiplica 1 mais alfa T menos T0. Em que este ρ0 vai ser a resistividade à temperatura T0. E este alfa é o coeficiente térmico, né, da resistividade. Então eu vou colocar aqui uns gráficos que mostram o comportamento da resistividade em função da temperatura para alguns materiais. Então,
eu tenho aqui para os metais, para os semicondutores e para os supercondutores. Aqui nos supercondutores, então você vê uma transição aqui, ó, deste comportamento em que a resistividade é nula, né? E isso acontece o quê? Para baixas temperaturas. E aí, a partir de uma temperatura TC, uma temperatura crítica, ele começa a ter então um comportamento um pouco mais usual. Então, para os metais, vamos dizer que para uma faixa de temperatura aqui, ó, em que este T menos T0 seja aproximadamente 100 graus, tá? Então, aqui para T menos T0 aproximadamente uns 100 graus, com boa segurança, eu posso dizer que este comportamento aqui linear, ele é uma boa descrição. Então, eu pegaria aqui, por exemplo, ó, entre esses dois pontos, tá? Suponhamos que aqui seja esse intervalo de 100 graus de temperatura. Tá? Então, o que eu posso perceber é que este comportamento aqui é quase uma reta, né? Isso aqui é quase uma reta, que descreve bem esta função. Além disso, eu posso colocar aqui uma tabela com alguns dos valores típicos da resistividade para alguns materiais. Então, nós temos aqui agora, invertendo, a gente sabe que a resistividade é o inverso da condutividade. Aqui eu tenho, então, os valores, né? A menor condutividade, a resistividade aqui da prata, né? Que é o melhor condutor. Né? E aqui os coeficientes de temperatura, são esses valores de alfa. Tá? Agora, perceba que para os condutores, este alfa é positivo, né? E para os semicondutores, este alfa é negativo. O que explicaria, então, esta queda aqui, né? Você vai ter um coeficiente aqui, se for para dependendo da faixa de temperatura, o comportamento aqui vai dar uma reta inclinada assim, né? Lembrando que isso é só esse comportamento linear, ele depende de uma faixa de temperatura bem limitada. Tá? Então, com isso, nós descrevemos esta propriedade microscópica dos materiais que chamamos de resistividade. Agora vamos partir para a análise da primeira lei de Ohm na forma macroscópica. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que aquela expressão que relaciona a DDP e a corrente, ligadas por aquela constante de proporcionalidade que é o R, bem, aquilo não é por si só a primeira lei de Ohm, como às vezes aparece em alguns livros, principalmente livros de ensino médio, só para chamar a atenção sobre isso. Então, nós temos lá da dedução a partir da forma microscópica da primeira lei de Ohm, que a DDP é igual à resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Ora, vale a pena citar o seguinte, que esta expressão dela, eu posso tirar a definição do que é resistência elétrica. Então, a resistência elétrica, ela pode ser definida como a razão entre a DDP e a corrente. Então, a primeira coisa que eu posso dizer sobre esta expressão aqui, escrita desta forma, isto aqui é uma definição de resistência elétrica. A partir daqui, eu posso definir as unidades da resistência no sistema internacional. Então, no sistema internacional, a unidade de resistência elétrica vai ser a unidade da DDP sobre a unidade da corrente elétrica. A unidade da DDP é o volt, como a gente bem sabe. E a unidade da corrente é o ampere.
volt sobre ampere, eu vou dar o nome de ohm, que é denotado pela letra grega maiúscula, ômega maiúsculo, né? Ômega maiúsculo. Aqui, ó. Parece uma ferradura. Símbolo vocês já devem ter visto algumas vezes. Bem, mas se isso aqui se trata mais aí da definição da resistência elétrica, o que é a primeira lei de Ohm de fato? Então vamos considerar que para alguns condutores a razão entre a DDP e I é constante, ou seja, esta resistência elétrica permanece constante. Então, para alguns condutores, vale a seguinte relação. Ó. Se eu pegar então V sobre I, esta razão aí para vários valores, sejam eles um V1 sobre um I1, que é igual a um V2 sobre 2, isso aqui é constante. Ora, mas nós sabemos, né, que a resistência elétrica está ligada com a resistividade, que por sua vez está ligada a mudanças de temperatura. Então, se eu mantiver a temperatura constante, e mantida a temperatura constante, a razão entre a DDP e a corrente for constante, a esses materiais condutores eu chamarei de condutores ômicos. Esta é a chamada primeira lei de Ohm de fato. Tá? Então, mantida uma temperatura constante, né? Se a razão entre a DDP e a corrente elétrica se mantiver constante para quaisquer valores que eu pegar, esses condutores são chamados de condutores ômicos. Logo aqui abaixo, eu tenho o comportamento do que seria um condutor ômico e um condutor não ômico. Então fica bem fácil de ver aqui. Ó. Se a razão entre a DDP e a corrente for constante, significa que a resistência elétrica é constante. Né? Então, pegando aqui quaisquer dois valores, pegar aqui, ó, pegar a régua, e eu farei o desenho aqui. Ó. Então, se eu pego um ponto aqui sobre esta reta, e pego aqui outro ponto, um pouco mais à frente, relacionando aqui seriam os valores para o valor I1 da corrente, por exemplo, e aqui um outro valor I2. Agora relaciono eles com os valores das suas respectivas DDPs. Onde aqui eu tenho, por exemplo, vou ter um V1 e aqui eu vou ter um V2. Vamos colocar aqui, ó, V1 e aqui V2. Ora, é fácil perceber aqui, né, que esses dois pontos pertencentes a esta reta, eu posso definir aqui um triângulo, ó, para ver a inclinação desta reta, ó, em relação à horizontal. Vou chamar aqui de um ângulo θ. Ó, se eu calcular a tangente deste θ, o que eu vou ter? Ó? A tangente
de θ vai ser o quê? Cateto oposto. Ah, mas o que é esse cateto oposto? Né? Vai ser este tamanho aqui, né? Este triângulo retângulo, que é V2 menos V1. V2 menos V1 sobre este tamanho aqui, que é o cateto adjacente, que é I2 menos I1. I2 menos I1. Mas isto aqui, ó, esta razão é justamente a resistência. E para quaisquer valores considerados aqui, né, é constante. Então, isso aqui é um condutor ômico, ele tem esse comportamento linear. Para condutores não ômicos, se eu fizer a mesma coisa, né, isso já não vai valer. Então, se eu pegar, por exemplo, aqui um valor da DDP aqui e escolho um mais aqui acima, relacionando agora com as correntes, aqui e aqui. Ora, o que eu terei é que este ponto aqui, este ponto desta curva, então aqui eu vou ter um I1, aqui eu vou ter um I2, aqui eu vou ter um V1 e aqui eu vou ter um V2. Então percebo que para esse tipo de condutor, R1 vai ser um V1 sobre 1, este é o valor da resistência, e R2 vai ser V2 sobre 2. Porém, claramente, eles são diferentes, né? R1 é diferente de R2. Ou seja, a resistência não tem um valor constante. E aqui você já deve se perguntar, mas você utilizou essa expressão aqui para condutores não ômicos? Veja bem, essa expressão aqui é a definição de resistência elétrica. Então ela vale tanto para condutores ômicos como para condutores não ômicos. O que vai diferenciar esses dois é o comportamento. Se ele for constante, é ômico. Se ele não for constante, é não ômico. Bem, espero que vocês tenham entendido bem que é de fato a primeira lei de Ohm na sua forma macroscópica. Agora vamos para a segunda lei de Ohm. Na verdade, a gente acabou já deduzindo esta lei, só que né, você não percebeu talvez. Veja bem, nós vimos que a resistência elétrica, né, para ser calculada, ela depende de fatores estritamente geométricos. Então, pegando ela daquela forma microscópica da primeira lei de Ohm, nós extraímos a seguinte informação. Vimos que a resistência era L sobre sigma A. Correto? Bem, por outro lado, este sigma é a condutividade. E nós já vimos que a resistividade pode ser escrita em termos da condutividade como seu inverso. Né? Então, fazendo essa substituição, eu escrevo então a forma usual da segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm vai ser a resistividade vezes os fatores geométricos, né, aqui, comprimento, e a área da seção transversal. Agora eu posso analisar essa expressão em termos da geometria do meu condutor. Então a primeira coisa que você pode notar é o seguinte, ó, nós temos a resistividade, que depende aí das características microscópicas do condutor,
E aqui eu tenho o comprimento. Tá? Quer dizer que a resistência elétrica ela é tão maior quanto maior for o comprimento. Tá? E ela será tão menor quanto maior for a área da seção transversal do condutor. E aí eu chamo vocês a pensar num objeto que vocês provavelmente já viram, que é aquele velho resistor que tem no chuveiro. Algo desse tipo aqui, ó. Nós veremos daqui a pouco o nome desse objeto. Esse objeto é um resistor, tá? E se você for na loja comprar se você disser resistor, o cara vai achar que você está ficando louco. Ele vai chamar isso de resistência. Mas é que tá, ele está confundindo a propriedade, né, geométrica com o aparelho. Então veja bem aqui, ó. Você nota então, por que eles são tão longos? São todos enroladinhos aqui para caber mais material nesse espaço. Ou seja, ele é bem longo, porque quanto mais longo ele for, maior será a resistência. E o que você nota também é que ele, além de ser longo, ele é muito fininho, né? Ele tem um diâmetro bem pequeno. Isso por quê? Porque quanto menor for esse diâmetro, maior será a resistência elétrica. Agora, nós podemos, a partir dessa expressão, escrever as unidades da resistividade e da condutividade em termos da resistência. Afinal de contas, é uma nova unidade que apareceu agora há pouco. Então, analisando aqui, ó, a unidade de Rho no SI vai ficar o seguinte, ó. Eu vou isolar ele naquela equação. Então a unidade do Rho vai ser a unidade de R vezes a unidade da área sobre a unidade do comprimento. Então nós temos a unidade de R, que é ohm, a unidade da área, que é metro quadrado, e a unidade de comprimento, que é metro. Eu posso simplificar aqui esse quadrado com esse cara. Então vejo que a unidade de Rho no sistema internacional é o ohm vezes metro. Unidade mais simples do que aquela que a gente escreveu quando estávamos definindo a condutividade. Da mesma forma, se a condutividade ela é o inverso da resistividade, eu posso escrever da mesma forma, né? Forma similar, né? Que a unidade da nossa condutividade é o ohm vezes o metro a menos 1, né? É o inverso, naturalmente. Com isso, então, nós completamos a análise da segunda lei de Ohm. Né? Bem simples. Novamente, volto a enfatizar que isso mostra que a resistência elétrica ela é muito parecida com a capacitância. Tá? Assim como a capacitância depende apenas dos fatores geométricos do seu capacitor, o seu resistor terá sua resistência dependente apenas também da sua geometria.